Olá pessoal, eu sou o Adriano e esse é o canal Aulas de Computação. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o algoritmo de componentes fortemente conexas. Então, chegamos agora a mais um algoritmo aí que usa a busca em profundidade para realizar operações sobre os grafos. É o algoritmo de componentes fortemente conexas, né? Ou algoritmo de Kojaro. Tá? É um nome conhecido dele na literatura, que foi o autor, né, desse algoritmo. Bom, qual que é a ideia desse algoritmo? É justamente encontrar componentes fortemente conexas, né? Por isso a gente chama ele por esse nome. Bom, nesse caso aqui, o que primeiro é uma componente fortemente conexa do grafo? Tá? Uma componente fortemente conexa, ela é um subgrafo, né, de um grande grafo, aí, um conjunto maximal, né, um conjunto máximo de grafos, de vértices, e o objetivo deles é o seguinte, ó, suponha que eu tenho esse conjunto aqui de 3 vértices, tá? Então esse vértice aqui está ligado dessa forma aqui, esse dessa forma aqui e esse dessa forma. Reparem no seguinte, vértice A, B e C. Aqui, o vértice A alcança o B, e a partir do vértice A, passando pelo B, eu consigo chegar no C. O C é a mesma coisa. O C, a partir dele, eu alcanço tanto A e alcanço o B também. E o B é a mesma coisa. A partir dele, eu alcanço o C e alcanço o A. Reparem aqui que todos eles estão conectados, né? A partir de cada um deles aqui, eu alcanço todos os outros. Então, nesse caso aqui, isso é uma componente fortemente conexa de tamanho 3, tá? Um vértice sozinho, tá? Então aqui, por exemplo, um vértice D sozinho, ele é uma componente conexa? Sim. Fortemente conexa? Sim. Somente ele mesmo, tá? Aqui no caso, se eu adicionar aqui, ó, um outro vértice E, tá? Aqui uma componente conexa de tamanho 2, né? O D eu consigo chegar no E e o E eu chego no D, tá? Uma componente conexa de tamanho 2. E aí tem o seguinte, as componentes conexas, né, fortemente conexas, elas estão somente em grafos direcionados, tá? Em grafos não direcionados, né? Então, nisso aqui, ó, eu não tenho uma componente fortemente conexa, tá? Porque não é direcionado. Então, componentes fortemente conexas só funcionam em grafos direcionados, ou seja, que eu tenho uma direção da aresta, tá? E aí, no caso, para que esse algoritmo, né, ele é utilizado? Essa é uma tarefa extremamente importante, né? Esse é um algoritmo extremamente importante porque existem diversas aplicações e principalmente em redes sociais, tá? Que eu quero achar componentes fortemente conexas. Então, a partir de um determinado usuário, quem ele alcança e volta para ele novamente, tá? Quem que é alcançado por ele e todo mundo naquele grupo que ele alcança que consegue alcançar os mesmos que ele alcança, tá? Então, isso é uma aplicação muito importante para a teoria dos grafos, tá? Então, é um algoritmo muito utilizado. E antes da gente ler o algoritmo e ver o que ele faz especificamente, é importante que a gente entenda qual que é a ideia que o autor ele quis implementar aqui, tá? O que o Kojaro, né, que inventou esse algoritmo, ele quis fazer? Primeira coisa, ele roda DFS num grafo, tá? Então eu tenho lá o grafo que eu quero descobrir as componentes fortemente conexas dele. Então, primeira coisa, eu vou rodar o DFS no grafo. Beleza, quando eu rodo o DFS no grafo, o que eu tenho no final? Um grafo todo visitado e eu tenho os tempos de início, que eu descobri o vértice, e o tempo de finalização, que é extremamente importante para mim. Tá, segundo passo, ele pegou esse grafo que ele rodou o DFS e fez um grafo transposto. O que é grafo transposto? Mais um conhecimento aí sobre grafos. O grafo transposto é simplesmente exatamente aquele grafo que eu peguei com o mesmo número de vértices e eu vou alterar as arestas deles. Então, por exemplo, se a aresta está indo do vértice A para o vértice B, no vértice transposto, no grafo transposto, a aresta vai estar indo do vértice B para o vértice A. Então, eu simplesmente altero a direção das arestas, tá? Isso aí é extremamente importante. Então, rodei DFS, obtive, né, os tempos de finalização. Depois, eu peguei e obtive o grafo transposto, né? Calculei o grafo transposto. E, por fim, eu pego esse grafo transposto e rodo o DFS nele, só que agora, naquele loop principal do DFS, que eu poderia escolher qualquer vértice branco para começar a minha busca, eu vou começar simplesmente pelos grafos, pelos vértices, né? Então, depois que eu pego e faço o grafo transposto, qual que é a ideia? A ideia é pegar esse grafo transposto que está com os tempos de finalização em cada vértice e aí, em vez de fazer o DFS básico, né, que é
eu posso começar de qualquer vértice branco, aqui agora não. Depois que eu faço o grafo transposto, eu vou começar a minha busca do DFS no loop principal pelos vértices com maior tempo de finalização, em ordem decrescente. Então vamos ver aqui o algoritmo, que é exatamente essa ideia que a gente está falando. Então, rodo o DFS no grafo original, obtenho os tempos de finalização, faço o grafo transposto do grafo original e depois eu pego e executo o DFS novamente, só que eu vou escolher os vértices que eu vou começar o DFS por ordem decrescente de tempo de finalização. A ideia do algoritmo é essa. Tá? Então tá aqui CFC passando como entrada para o algoritmo um grafo. Tá aqui no caso CFC de componentes fortemente conexas. Tá? E aí beleza, linha 1 aqui, o que ele está falando? Chamar o DFS no grafo G para calcular o ponto F, ou seja, o atributo aqui, né, de cada vértice de tempo de finalização que a gente conhece lá do DFS. Para quem não viu, entender esse algoritmo é importante, que vai lá no DFS, né, no busca em profundidade, e entenda o funcionamento do algoritmo. Depois eu calculo o meu grafo transposto e por fim eu chamo, né, o DFS no grafo transposto, só que no laço principal de DFS, o que eu devo considerar? Eu devo considerar os vértices em ordem decrescente de tempo de finalização. Tá? Por fim, eu dou saída aos vértices de cada árvore na floresta de profundidade, né, que é a busca, para onde eu estou indo na minha busca ali. Comecei naquele vértice, a minha floresta de profundidade é quem? Aqueles vértices que eu consigo alcançar a partir daquele vértice que eu estou fazendo a busca em profundidade. Tá? Então, eu dou saída desses vértices na floresta formada aqui na linha 3, como uma CFC separada. Tá? Então, a gente vai ver como que ele faz essa separação. Qual que é a melhor estrutura de dados para ter tempo ótimo nesse algoritmo? Tá? A melhor estrutura de dados para ter tempo ótimo nesse algoritmo é listas de adjacências. Tá? Então, eu só consigo tempo linear nesse algoritmo, tá? No caso é O de V mais E, porque a base dele é todo o DFS, a gente sabe que o DFS ele é O de V mais E, tá? Então não estou fazendo nada de diferente aqui, tudo aqui o custo maior é o DFS, tá? Então o custo desse algoritmo, eu vou até colocar aqui, ó, é O de V, vou colocar aqui custo de tempo, tá? Igual a O de V mais E, tá? Vou colocar aqui com lista de adjacência, tá? Se você fizer com matriz de adjacência, você não vai conseguir tempo linear O de V mais E, tá? Então, certo. Aí agora eu coloquei aqui um grafo para a gente executar esse algoritmo. Então nós vamos executá-lo aqui. Aí a gente já sabe como que é o funcionamento do DFS. Você pode escolher qualquer vértice aqui que você quiser e você vai começar, né, se o vértice for branco, você vai começar chamando o método DFS visita. Tá? Então a gente pode começar aí pelo B, pelo A, pelo C, qualquer um. Eu tenho aqui 8 vértices. Então nós vamos agora executar aqui o algoritmo, tá? Primeiro do DFS no grafo original, tá? Que nós vamos encontrar as componentes fortemente conexas. Tá? Então aqui eu posso começar, quando é o DFS original, eu posso escolher por qualquer um dos vértices aqui, tá? Então a gente pode começar por A, por B, por C ou por D, tá? Podemos escolher, por exemplo, o vértice B. Então vamos escolhê-lo. Tá? Vamos começar aqui com 1, né? O tempo que eu descobri ele. Quem o B tem de adjacente aí? Tem E, tem F, tem C, tá? Então eu posso ir para qualquer um deles. Vamos supor que eu vou para o E. Então, tempo de descoberta 2. É importante, né, que quem está vendo esse vídeo aqui vá lá no vídeo do DFS para entender o funcionamento do algoritmo, tá? Que nós já conhecemos ele, vamos fazendo a execução. Depois, quem que eu vou descobrir aqui? Branco, tem o A. Então, vem aqui, 3. Tem mais alguém adjacente ao A que não foi descoberto, né, que não esteja como branco? Não. Então, finaliza o A, 4. Tá? Tem alguém adjacente ao E que é branco? Tem, o F. Então, aqui agora, tempo 5. Tem alguém adjacente ao F que é branco? Tem. Tem o G. Então aqui, tempo 6. Tem alguém adjacente ao G que é branco? Tem. Tem o H. Então aqui, 7. H tem alguém adjacente a ele que é branco? Não. Então, finalizei. Tempo 8. O G tem alguém adjacente a ele que tem cor branca? Também não. Não tem mais ninguém, né? Então, tempo 9 aqui. O F tem alguém adjacente a ele com cor branca? Também não. Então aqui tempo 10. Okay?
O E, tem alguém adjacente a ele com cor branca? Também não. Então, tempo 11. O B, por sua vez, tem alguém adjacente a ele branco? Tem sim. O C, então aqui tempo de descoberta 12. O C tem adjacente a ele branco, tempo de descoberta 13. O D não tem mais ninguém, então o tempo aqui de finalização do D é 14. O C não mais ninguém, finalizo, 15. E o B, por sua vez, o último aqui, 16. Agora, qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo aqui agora é construir o grafo transposto desse. Como falamos, o grafo transposto é basicamente inverter, fazer a inversão das arestas. Então, vamos fazer aqui o grafo transposto de G. Tá? Então, aqui, vou colocar aqui do lado. A, B, C, D. Vértice F, vértice G e vértice H aqui. Ok. E agora é só alterar as arestas, tá? Então, se aqui está indo do A para o B, agora vai do B para o A, tá? Então, vamos alterar aqui as arestas. Aqui. Aqui vai do G para o H, do H para o G, né? E aqui do H para o D. O loop, tá? O loop permanece o mesmo, o loop não altera, tá? Então, fizemos aí o grafo transposto de G, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o DFS, tá? No grafo transposto, só que no loop principal do DFS, tá? No laço principal, onde eu escolho o meu vértice, que eu vou começar a busca, tá? Dos vértices, a busca em profundidade, eu vou começar por ordem decrescente de tempo, tá? Então, vou pelo 16, depois pelo 15, depois pelo 14. Se eu cair naqueles vértices, né, o número do próximo vértice for um vértice que já foi tirado da busca em profundidade, ele já foi colocado num grupo de componente fortemente conexa, esse grafo eu já pulo ele, né, e vou para o próximo grafo com maior número de tempo de finalização. No caso aqui a gente vai começar pelo B, tá? Então aqui, ó, comecei pelo B, depois quem que eu vou aqui, ó? Depois eu vou para o A, 2, depois quem? O E, 3. O E não tem mais ninguém aqui, 4, 5, 6. Terminei. Então eu terminei aqui, ó, não tem mais para onde eu ir, tá vendo? Essa é exatamente essa componente fortemente conexa aqui, ó. ABE. Ele encontrou justamente ela, tá? Nós não entramos em detalhe aqui em como o professor, né, que fez esse algoritmo, o projetista, ele provou o algoritmo, tá? Tem uma prova de como ele consegue encontrar e ele prova a corretude do algoritmo. Nosso objetivo aqui é focar no entendimento do mesmo, tá? A prova está no livro do Thomas Cormen, tá? O projeto e análise de algoritmos. Então aqui o que eu faço agora? Linha 4. Eu dou saída a essa componente fortemente conexa aqui, ó. Dei saída a ela. Tá? Então esses três aqui já estão fora do grafo. Tá? Quem que é o próximo que eu vou começar? O C. Então aqui eu vou nele aqui, ó. Agora quem que é o próximo número? 7. 7. Quem que está adjacente a ele aí? Ah tá, teve uma aresta que eu não coloquei, né? Do G para o H, para o G do C aqui, ó. Aí. Então agora aqui, ó, quem que eu vou? Eu vou no D aqui que está branco. O D não tem mais ninguém adjacente a ele. 9, 10. Acabou. Dou saída, ó. Não tem mais ninguém para visitar. Terminei a busca em profundidade nesses aqui. Acabou. Não tem mais para onde ir. Quem que é o próximo que eu tenho que olhar aqui agora? F, G e H. Quem que é o que tem maior? F. Então tá aqui, ó. F. Vou começar aqui por ele. Quem que é o próximo número agora? 11. Então 11. Tem branco? Tem aqui, ó. O G. Tá branco, tá? Não tem mais ninguém adjacente ao G, ó. 13. 14. Terminei mais uma árvore de busca em profundidade. Dou saída a essa componente fortemente conexa aqui também. Linha 4 aqui do algoritmo. Tá? Por fim, o único que sobrou foi o H. Ele é uma componente conexa de tempo de descoberta dele 15, tempo de finalização 16. Ele é uma componente fortemente conexa de um vértice, de tamanho um vértice. Então, justamente
As componentes conexas que nós temos aqui, que nós identificamos a olho, né? Nós temos a capacidade analítica de identificar a olho nu, o algoritmo faz isso de forma correta aí com corretude, tá? Então eu tenho essa componente aqui, tenho essa aqui, exatamente as componentes que nós temos no grafo original. Então eu tenho um algoritmo que retorna isso para mim com corretude. Tá? Então essa é uma forma estruturada de encontrar as componentes fortemente conexas de um grafo. Tá? Então tá aí. Primeira coisa, calculamos DFS no grafo original, calculamos o grafo transposto e executamos DFS por ordem decrescente de tempo de finalização no grafo transposto. Então, dessa forma, está apresentado o algoritmo, né, de componentes fortemente conexas ou algoritmo de Kosajaro. A análise do algoritmo, tempo de O de V mais E, tá? Porque ele é simplesmente o DFS, com essa exceção de fazer o grafo transposto, que isso é feito em tempo O de V, tá? Essa questão de calcular o transposto é feita em O de V mais E também, né? Porque você tem que olhar todas as arestas e fazer, simplesmente recriar a sua lista de adjacências alternando, tá? Então isso também é tempo linear. Então está aí apresentado o algoritmo de componentes fortemente conexas. Eu gostaria também, né, de pedir para quem está chegando no canal aí, tem dúvidas, né? Tem alguma coisa que queira perguntar, não deixe de comentar no vídeo, dê like, para quem está chegando agora se inscreva, fortaleça esse trabalho e eu tenho respondido todas as dúvidas dos alunos à medida que vão postando aí. Por enquanto eu tenho conseguido responder. Tá? Então teve dúvida? Professor, tô com dúvida, comente. Não comente só nesse vídeo. Viu outros vídeos, gostou, sentiu dúvida? Pergunta que eu respondo, tá? Tem vários alunos aí, várias pessoas que assistem e tiram dúvidas e na medida do possível eu estou respondendo todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.